Desde que eu engravidei, a minha sogra se tornou um problema. Como lidar com a sogra? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou a Rafa Magarinos, psicóloga, e se você quer acompanhar os meus conteúdos, já se inscreve aqui no canal. Desde que eu descobri a gestação, ou desde que meu bebê nasceu, a minha sogra se tornou um grande problema. Como que eu faço para lidar com isso? É natural e é muito comum que a sogra acabe se tornando um grande problema na vida dos casais com a chegada dos filhos. Muitas vezes isso também acontece com a mãe da mãe, não apenas com a mãe do pai. Mas esse vídeo tem um foco na sogra porque esse é um tema que eu recebo toda semana lá no meu perfil do Instagram de mulheres se queixando, dizendo que a sogra está se intrometendo o tempo todo, quer educar a criança do jeito dela, pensa que ela é a mãe do bebê, que vai em casa, mexe nas coisas, é invasiva. E aí essa mulher que está num período de vulnerabilidade emocional, com uma oscilação hormonal intensa, não está tendo habilidades até de regulação emocional para poder lidar com esse momento. E isso não acontece só na fase inicial. Por vezes, se essa mulher não se posiciona, se o casal não conversa e não dá limites para a mãe, né, seja da mulher ou do parceiro, isso pode se tornar um grande desafio e impactar significativamente na educação dos filhos, o que a maioria absoluta dos casais não está disposta a passar. Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como lidar com as sogras. Quando um bebê nasce, naturalmente toda a dinâmica familiar é alterada. Todo mundo precisa se reorganizar, se ajustar para desempenhar os novos papéis. Você, mãe, agora não é mais só filha, passa também a ser mãe. O seu parceiro, que antes era filho, agora também é pai. E isso acontece com todos os membros da família, não só na família nuclear, mas também na família extensa. Muitas vezes os avós, eles revivem a experiência da maternidade e da paternidade com a chegada dos netos. E eu fiz um vídeo um dia lá no meu Instagram, um corte de um programa que eu participei, de um podcast, que repercutiu muito e que as mães se incomodaram muito com a ideia da avó reviver a experiência da maternidade com o filho delas. E de forma alguma o objetivo daquele vídeo foi validar isso, dizer que sim, é preciso dar espaço para a avó reviver a experiência dela com o neto ou com a neta. Não, o objetivo do vídeo foi trazer compreensão sobre como essa mulher, agora a avó, se sente diante daquela nova realidade. Muitas vezes o bebê que nasceu é a cara do filho dela quando nasceu na época. E aí ela revive de fato aquela experiência. Mas isso não significa que você, a nova mãe, precisa dar espaço para sua sogra brincar de ser mãe novamente. Não é esse o objetivo. É trazer compreensão para que você consiga, de alguma forma, ter clareza do que está acontecendo, empatizar com a sua sogra e ser efetiva na forma de dar limites, ser resolutiva, assertiva. Porque a nova mãe quer viver a sua experiência. Toda mulher quer descobrir o seu maternar, quer acertar, quer errar, quer tentar. E a sogra já teve a oportunidade de viver essa experiência no passado. Um dos grandes desafios que eu observo, tanto na minha prática clínica como em contato com a audiência do Instagram, é que os parceiros têm uma dificuldade muito grande em se posicionar com as mães. Não querem frustrar, não querem gerar desconforto e muitas vezes acabam ouvindo muito mais a opinião da mãe do que da parceira, da esposa. E isso é um grande desafio. Os casais precisam estar alinhados nesse momento da chegada de um bebê para conduzir esse processo com mais efetividade. Porque senão todas as pessoas, não só a sogra, vão dar palpites, vão querer interferir e o casal não vai saber para onde ir. Cada hora vai ouvir uma opinião diferente, vai querer mudar o rumo das coisas e isso vai gerar conflito e desconexão entre o casal. Então é muito importante que, se possível, vocês conversem já antes do nascimento do bebê sobre a forma como vocês querem cuidar dessa criança. Como que vocês pretendem fazer, o que vocês pensam da rotina e sempre tenham esse diálogo muito aberto para decidirem juntos sobre os próximos passos. Quando isso não está alinhado, naturalmente abre espaço para as interferências externas.
ter uma comunicação também bastante clara com a sogra é fundamental. Falar sobre o que você espera dela, o que você quer que ela faça, o que você não quer que ela faça. E se você não tem essa abertura para falar com a sogra, o seu parceiro, o marido, o filho dessa mulher, pode ser sim um excelente mediador, porque ele tem abertura para ter esse tipo de conversa. A probabilidade da sogra ficar chateada com o filho é infinitamente menor do que ela ficar chateada com você, nora. Então essa questão de ajustar a comunicação e ter no parceiro um mediador pode facilitar em muito o processo. Quando o homem não engaja e ele acaba sendo muito mais submisso à mãe, é muito mais desafiador, porque você fica aqui se sentindo sozinha, desamparada. Muitas vezes isso nem é real, mas a sensação de solidão, de desamparo, que até é comum nesse período, independente dessa relação, ela se potencializa nessas situações em que o parceiro não assume o papel dele e blinda a família das interferências externas. Então, conversar abertamente sobre isso é muito importante. Mas se o seu parceiro não consegue fazer isso, se de alguma forma ele nunca conseguiu se posicionar com a mãe, é pouco provável que ele faça isso nesse momento. Muitas vezes o homem vê como cuidado, como zelo da mãe, e pode até ser. Pode ser que essa sogra queira contribuir, queira ajudar, queira estar presente, acreditando que o jeito dela de conduzir as coisas é o jeito mais efetivo, porque funcionou lá na casa dela, funcionou quando ela foi mãe. Só que agora é o seu momento. Então, ter clareza disso e comunicar de uma forma assertiva para a sogra é importante. E o que é ser assertiva? É justamente o caminho do meio entre a agressividade e a passividade. Então, eu não vou me submeter a tudo, eu não vou ficar quieta, não vou deixar de falar o que é importante para mim, para não frustrar a minha sogra, mas eu muito menos vou me calar até o ponto de explodir, de me tornar agressiva, de ter uma comunicação ruidosa. Então, eu primeiro preciso ter clareza do que eu quero e do que eu não quero e comunicar para a sogra. Sogra, eu entendo o seu cuidado, que você quer ajudar, que você quer contribuir, mas nesse momento é muito importante para mim poder viver a minha experiência, poder errar, poder acertar, poder fazer as coisas do meu jeito e construir o meu próprio maternário, o meu jeito de ser mãe. Você viveu essa experiência, você teve essa oportunidade e eu sei que pode ter sido muito funcional, pode ter sido muito boa e hoje você quer contribuir comigo, mas eu também quero ter a oportunidade de construir isso. Então, quando a gente fala para as outras pessoas sobre aquilo que nós sentimos, sobre como as ações dela impactam em nós, isso tende a ser mais exitoso, minimiza as chances da outra pessoa adotar uma postura defensiva e acabar nos criticando, nos agredindo, porque nós não estamos falando sobre ela, e sim sobre nós, sobre a nossa própria experiência. Então, ter clareza do que você busca e ter uma comunicação assertiva e efetiva vai te ajudar a se blindar dessas interferências. Agora tem um ponto muito importante que eu quero que você fique atenta se isso acontece aí contigo e que pode comprometer a sua efetividade, a sua assertividade. O que é? Você não tolerar o desconforto do outro. Muitas mulheres não falam nada, não se posicionam com a sogra por receio de chatear, de frustrar, de magoar ou de até a sogra ficar com cara feia, ficar um clima ruim. E aí você deixa de observar que, na verdade, quem tá com a cara feia, quem tá frustrada, quem tá chateado o tempo todo é você mesma, porque essa situação não tá do jeito que você gostaria, o ambiente não tá saudável da forma que você desejaria. Então, tolerar o desconforto do outro é um passo essencial. Num cenário ideal, a gente vai comunicar as nossas necessidades para as pessoas, respeitando também as necessidades do outro. Mas no mundo real, isso nem sempre é possível. Muitas vezes, para manter o nosso autorrespeito, a gente vai frustrar as outras pessoas. E aí pode ser a sua mãe, pode ser a sua sogra, muitas vezes pode ser o seu parceiro. Mas se você não fizer esse movimento, se você não comunicar com clareza aquilo que você quer, se você não antecipar os benefícios daquilo e até falar dos prejuízos que são evitados
Quando a pessoa se comporta da forma como você está pedindo, dificilmente você vai sair dessa posição de frustração. E você é a pessoa que precisa conduzir a sua maternidade. Se você não fizer por si, se você não estabelecer limites, não falar sobre o que é importante para você, ninguém vai fazer. E o filho é o seu momento de viver essa experiência. Então encare essas situações desafiadoras com a sogra ou com outras pessoas, por vezes até com a própria mãe, como uma oportunidade de você se posicionar e encontrar ali um maternar que atenda o que é importante para você. Eu espero ter contribuído. Até o próximo encontro. Tchau!